disciplina. Ok? Então, começou a gravação. Nós vamos retomar aqui de onde nós paramos, né? Lembrando que na última aula nós falamos sobre a questão de genes ligados ao sexo, né? Usando o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Deixa eu só pôr minha apresentação aqui para vocês antes, né? Então, a gente vai dar continuidade a partir desse ponto, né? Inclusive, o exercício lá da aula está presente. Apareceu bonitinho aí, gente? Ok? Dá um salve aí para nós. Apareceu, Rafael. Então, tá ótimo, Túlio. Então, gente, né? Nós fizemos até aqui genes ligados ao sexo e hoje nós vamos finalizar e partir realmente para os processos que alteram as frequências gênicas e genotípicas, né? Até alguém me perguntou, né? Ah, Rafael, eu não entendi muito bem o que é frequência gênica e genotípica, né? Então, o que nós temos aqui? Um exemplo fácil aqui, ó. O gene azão, o gene azinho, o genótipo azão, genótipo azinho e azinho, né? Então, nós temos as frequências. Vamos pôr aqui atrás bonitinho, ó. No exercício base que nós fizemos aqui, ó. Os alelos e os genótipos. Então, você tem as frequências alélicas, nós fizemos vários exercícios com azão e azinho, e as frequências genotípicas, azão, azinho e azinho. E a expressão dos genótipos é a que nós vamos usar para achar a frequência fenotípica, ok? Então, só para a gente seguir hoje aqui, né? Só para registrar, nós também podemos ter situações de mais de um loco e o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, aqui só para vocês terem ciência, eu não vou aprofundar, né? Nós podemos estar trabalhando também com frequência de um loco que tem azão e azinho, e outro que tem bezão e bezinho, e aí trabalhar também as frequências relacionadas a isso. Inclusive, a gente voltando aí do pós-pandemia, estou preparando uma disciplina aí, pós-pandemia aí, para estar aprofundando mais alguns conceitos, né, de metodologias relacionadas a esse estudo mais profundo de genética de populações, tá? E também quero ver se eu faço alguma disciplina realmente mais apropriada aí, ou mais profunda na parte de melhoramento de gado de leite e gado de corte, ok? Então, nós vamos hoje para o objetivo, que é a segunda parte da nossa matéria. Nós conversamos um pouco sobre genética de populações, a importância que nós temos em relação a esse processo, e agora vamos para a parte que nos interessa, né, vamos dizer assim, que mais impacta o melhoramento animal, e que o André vai falar de alguns conceitos, e eu também vou falar de outros, ok? Mas nós temos que entender aí o que nós queremos. Vocês já sabem hoje o que é frequência gênica, genotípico, o que é fenótipo, características quantitativas, qualitativas, esses conceitos básicos que nós conversamos, né? Aquela revisão de estatística básica que também nós fizemos. E aí nós vamos começar a estudar os processos que alteram as frequências dos genes numa população. É igual eu citei lá, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com gado de leite, eu quero aumentar a frequência dos genes que estão associados, por exemplo, a uma maior produção de leite, né? A genética aditiva relacionada à presença desses genes, que vai somatizar, ou seja, vai somar aos vários efeitos de vários genes, porque é uma característica quantitativa, e aí nós vamos ter uma melhoria ao longo das gerações. E quais são esses processos aí? Eu falei um aqui, mas quais que nós vamos estudar basicamente? Nós temos primeiro aqui os sistemáticos. O que é uma coisa sistemática? Sistematizado, sempre está ocorrendo, né? Que tem uma frequência que é conhecida, mas tanto do ponto de vista de magnitude quanto de direção. Aí nós temos seleção, migração e mutação, né? Aquela que nós temos aí uma aprofundar maior na discussão é a seleção, no caso. Lembrando que nós vamos falar um pouquinho de seleção natural e seleção artificial, né? Tanto é que no vídeo que nós passamos, nós discutimos muito os processos de seleção e as mudanças que nós ocasionamos, né, nos animais e no entorno que ele tem, a sua adaptação com o meio ambiente, por exemplo. Migração e mutação, né? E nós temos os processos mais dispersivos, né? São aqueles que você sabe que ele acontece a magnitude, mas a gente não sabe para que lado que é, se é para reduzir, para se aumentar um lado ou outro, e aí a oscilação genética, deriva genética, amostragem. Então eu vou focar hoje aqui principalmente na seleção,
migração e mutação, né, que são os mais importantes aí que nós vamos estar inferindo na nossa disciplina, ok? Então, gente, primeira coisa que nós temos que entender, vou falar aqui primeiro de migração. A migração, né, vocês devem ter falado o termo imigrar ou emigração, né, a entrada e saída de pessoas, de fluxos, isso eu acho que é o entendimento do dia a dia que vocês têm sobre o que é feito uma migração, uma imigração, a emigração. E, na verdade, se a gente for considerar, eu falei isso na nossa principal, na primeira disciplina, né, ou na primeira aula da disciplina, que nós tínhamos um indivíduo, na verdade, ele tem um papel transitório, ele é um carregador ou carreador de genes, né, de alelos, né, informações genéticas, vamos falar assim. E quando ele sai da sua origem e vai para outro local, ele modifica a composição gênica. Vocês lembram aí que eu mandei um videozinho lá no nosso grupo que nós temos lá no WhatsApp, né, com vídeos sobre a questão de fazer uma avaliação da composição genética, né, da sua origem, né? Então tinha lá pessoas que pegavam o seu material DNA para avaliar a origem mundial, como é que era a sua composição do seu DNA. Então aqueles vídeos que eu mandei, eles são importantes agora nesse entendimento do que é a composição genética, o impacto dos indivíduos. Então cada indivíduo, por exemplo, que sai daqui e vai para um outro local, ele carrega os seus genes, né? E isso vai modificar vamos dizer assim, a composição gênica da população. Então, só para vocês terem uma ideia, o fluxo gênico, né, que é esse fluxo de material genético, ele tem a entrada, que é a imigração, ou nós temos a saída, que é a emigração significativa de indivíduos que vão alterar a frequência daquele pool, daquele quantitativo gênico existente. Então, aí nós temos dois pontos, né? Nós temos o que nós chamamos de população, proporção de população dos imigrantes, aqueles que vão estar, por exemplo, levando, e os chamados nativos, que são as populações base, né, que nós temos dentro de um processo como um todo. Então, só para vocês terem uma ideia, né, se a gente fosse pensar aqui, ó, o que vai ser? Né, nós temos os seguintes componentes em uma população. Primeiro, nós temos a proporção de novos imigrantes que entram numa população. Então, vamos dar exemplo aqui, sei lá, nós tivemos a imigração dos italianos, tá? Essa é a proporção de X imigrantes vindo. Então, eles vão trazer uma quantidade de genes ali, uma carga genética determinada característica. Nós temos o nativo. O que é o nativo? É a população base, é 1 ou 100%. Então, a quantidade de nativos vai ser 1 menos o tanto que vier de novos imigrantes. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma frequência inicial, que é a frequência, por exemplo, que é 0. A frequência do azinho nos nativos e a frequência desse mesmo azinho nos imigrantes. E qual que vai ser a nova? Então, quer dizer o seguinte, o que é esse Q1 aqui? Se eu somar o que tinha de azinho, por exemplo, nessa população que veio de fora, vezes a proporção dessa população de fora, mas o tanto que nós tínhamos de nativo, vezes a proporção do gene azinho dos nativos, nós temos uma nova composição. Então, esse Q1, ele significa o quê? O novo Q1, a nova frequência do azinho, ele vai depender do Mzinho, que é o quantitativo de imigrantes, vezes a quantidade do Mzinho que tinha nessa população de imigrantes, mais a quantidade de nativos, que é 1 menos M, vezes a quantidade aí de genes azinho que tinha nessa população base. Então, sempre que chegam indivíduos em migração, nós temos uma mudança na frequência. Então, nós tivemos o quê? Antes nós tínhamos uma população base que era Q0, com a chegada dos imigrantes, nós criamos uma nova frequência gênica que eu determinei como Q1. E outra coisa importante para vocês lembrarem é que a mudança na frequência gênica eu vou chamar de ΔQ. ΔQ é igual a Q1 menos Q0, né? Então, isso aí é a chamada taxa de migração, taxa de frequência, né? Isso aí, se a gente fosse olhar na prática hoje, né? Nós temos hoje material genético que vem de fora. Quando a gente for falar lá de melhoramento genético, gado de leite, gado de corte, né? Nós temos aí, principalmente via, vamos dizer assim, material genético, ele vem, por exemplo, na forma de sêmen, né, de touros, por exemplo,
pode ser por embriões. Então, tem uma série de possibilidades que a gente recebe material genético, e esse material genético ele tem um impacto na população como um todo, ok? E qual que é a nossa ideia, né, do fluxo gênico aí, para resumir? É incorporar genes num novo conjunto gênico, né, de uma população a partir de 2 ou 3. Então, não é, eu dei o exemplo de uma, pode vir de vários lugares. Então, por exemplo, a população brasileira ela é composta de diferentes populações que vieram para cá, né? Nós temos aí um país que tem uma diversidade muito grande da sua origem do ponto de vista genético, devido a esse chamado aí fluxo de genes ou fluxo gênico, né? Essa incorporação de genes num conjunto gênico que nós tínhamos inicialmente. E aí o que acontece, né? Essa questão também ela está muito associada ao grau de delimitação, isolamento. Muitas vezes você tem população que se mantém isolada, né? E isso pode gerar uma mudança e vai afetar o fluxo gênico. Então, por exemplo, se eu tenho uma delimitação, por exemplo, está proibido imigrantes, por exemplo, estou chutando uma coisa esdrúxula, ok? Então, eu cesso uma forma de fluxo gênico. Então, existem formas de delimitar, né, e ocasionar isolamento de populações. E esse isolamento também está muito associado a algumas teorias da evolução das espécies e da diferenciação das mesmas, tá? Então, isso também é um fator importante aí para nós, tá? Aí, só para curiosidade, né, taxa de fluxo gênico, nós temos populações que são paníticas, ou seja, elas estão distribuídas no mundo inteiro, tá? E aí, como eu já citei, né, como é que vai ter o fluxo desses genes aí para ter essa migração? Você tem um movimento de gametas, pólen, sêmen, né? Isso aí também é um ponto que pode ser colocado aqui para nós. Nós temos movimento de organismos, animais e plantas, tá? Então, isso acontece muito, né? Importação e exportação de material genético, vocês já vão ter ouvido falar isso em algum momento, tá? Seja de animais, seja de plantas. E, ao mesmo tempo, isso tem que ter um rigor muito grande, né, em relação a esse fluxo. Por quê? Porque você tem as espécies que são endêmicas dos locais, né? Então, às vezes, você pode ocasionar um grande problema, né? Aí também tem a questão de adaptação, né? Lembra lá, o que eu já falei? O fenótipo é igual ao genótipo, mais ambiente. Muitas vezes nós já tivemos várias aventuras genéticas que tiveram um impacto muito ruim, né? A nível de produção, a nível ambiental e por aí afora, ok? E qual que é um dos objetivos que nós temos? Depois de certo tempo, a ideia é homogeneizar. Lembrando o que é uma coisa homogênea e o que é uma coisa heterogênea. Homogênea é quando você tem um padrão, né? A gente busca essa homogeneidade aí, né? Até reforço para que vocês leiam lá o livro de Joamir sobre a questão dos acasalamentos. Ele cita muitas formas de estratégias para isso, a gente não vai conseguir falar tudo aqui, mas homogeneizar a composição genética é importante para criar um padrão, tá? Padrões são interessantes até certo ponto, ok? E também outra forma de isolamento que nós temos aí é o isolamento reprodutivo, que vai, aqui eu estou falando formas de delimitar, né, esse fluxo gênico. Uma das formas de delimitar é isso que eu já acabei de citar, que é um processo que vai dificultar ou impedir a troca de alelos entre duas populações. Isso, gente, é fundamental para a criação ou formação de novas espécies, e, ao mesmo tempo, para manter a identidade das populações. Né? Muitas vezes você escuta, tinha uma população isolada de determinados indivíduos, que são geneticamente diferentes, por exemplo. Então, são coisas que promovem essa formação de novas espécies, aí, esse isolamento reprodutivo. E como é que ele pode acontecer? Ele pode ser mecanismos pré-zigóticos, ou seja, antes de impedir vai impedir a fertilização e a consequente formação do zigoto, e mecanismos que são pós-zigóticos, né? São aqueles que se formam o zigoto, mas eles vão ser inviáveis, ou se nascer, vão ser híbridos fracos ou estéreis, ou seja, não vai passar essa carga genética para frente. Então, esse também é um fato importante que a gente deve levar em consideração nas nossas discussões também, tá? Daí a importância de entender
os mecanismos que vão estar interferindo nessa questão aí do fluxo gênico, tá? Outros mecanismos pré-zigóticos aí, parceiros não se encontram, né? Sazonalidade em relação à maturidade sexual, vivem em diferentes ambientes na mesma região, ou seja, não tem esse encontro para estar se reproduzindo, tendo esse fluxo gênico, né? E etológico, somente para animais, está relacionado muito à questão do comportamento aí, né? Então, isso é um processo importante aí para a gente estar entendendo. E outro mecanismo pré-zigótico é o mecânico. Você tem a cópula, mas não tem transferência de espermatozoide, né? A fecundação é impedida por questões aí estruturais dos órgãos reprodutivos, né? Então, esses são pontos importantes aí que a gente deve levar em consideração também dentro do processo, ok? E incompatibilidade gamética, né? Os gametas de uma espécie não sobrevivem em outros órgãos reprodutivos, tá? Então, esse também é um outro ponto importante aí para nós, né? Já citei, o óvulo é fertilizado, mas morre, né? Debilidade, esterilidade do híbrido. Aqui são alguns exemplos, né? Que vocês já devem ter ouvido falar aí, que são bem comuns, né? Por exemplo, bovinos e búfalos, né? Os híbridos, a gente vai depois discutir a questão do hibridismo, tá? Isso é importante. Eles vão nascer estéreis, né, com desenvolvimento incompleto dos testículos nos machos. Então, esse é um outro ponto importante, é um exemplo que nós temos. Outro exemplo é o acasalamento entre o jumento e a égua, né? Nós temos o burro, tá? Que é outro exemplo. A bardota, que é o contrário, né, que nós temos aqui, tá? O cavalo com a jumenta, tá? E agora nós vamos partir para outra etapa relacionada a isso. Então, vocês entenderam o fenômeno da migração? Dá um ok no chat aí, para ver se está tudo bem. Está tudo entendido? Está confuso? Está difícil, Rafael? Ok. Então pode mandar brasa. Beleza. Então agora nós vamos partir para outra questão de mutação, né? Eu acho que essa é uma das coisas que vocês têm mais ouvido, né? Até pela pandemia que nós estamos vivendo, a mutação, né, do vírus, né, o que modificou, né, a taxa de mutação, né? Os vírus, em geral, eles têm uma alta taxa de mutação, né? Um exemplo clássico é o vírus da gripe, né? Ele se modifica. E até um negócio interessante, né, que quando a gente for discutir hoje lá no melhoramento de bovinos e de leite de corte, a gente às vezes fala assim, tem que fazer importação, por exemplo, zebuína, importar da Índia para ter maior variabilidade genética. Mas a mutação também é uma fonte de variabilidade genética, né? Então, quando ela ocorre, ela garante também uma continuidade em relação aos ganhos genéticos, né? Porque, lembrando lá, o que a gente falou? Se não tiver mutação, se não tiver variabilidade genética, nós não temos ganho genético, né? Então, é importante ter essa variabilidade para estar selecionando, para estar buscando melhorias dos animais. E aí, basicamente, nós temos dois tipos de mutação, né? Se a gente fosse pensar aí, classicamente, nós temos a chamada mutação não recorrente. Uma coisa que não é recorrente, ela não é costumeira, ela não acontece sempre, ela acontece ocasionalmente, né? E é esse o tipo de mutação. Ela vai dar origem a apenas um representante do gene mutante na população. Esse quadrinho, ele explica muito bem, olha lá. Você tem todo mundo com genótipo azão, você só tem genes azão, e, de repentemente, surge numa próxima geração um indivíduo com genótipo azão-azinho, heterozigoto. Então, o que a gente chama? Está ocorrendo uma mutação não recorrente, porque a frequência também dela é muito baixa, né? Então, isso aí seria uma primeira possibilidade de estar acontecendo a mutação na nossa população, ok? Segunda que nós temos aqui, né, lembrando, antes que eu esqueça também, bem lembrado, que essa mutação não recorrente, ela geralmente tem pouca importância, porque o seu impacto ele é pequeno, né? Então, assim, causa pouca mudança na frequência elétrica. Vamos falar assim, raro, evento raro, tá? Então, isso seria o primeiro ponto. Quando a gente parte para a questão de mutação recorrente, já é uma coisa que é mais comum, costumeira, vai acontecer de forma... sempre vai estar acontecendo, né? E é um evento que ocorre regularmente
e com determinada frequência. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter duas taxas de acontecer. Eu vou ter tanto uma frequência em um sentido, ó, exemplo básico aqui para a gente entender, eu vou ter uma taxa de mutação, que eu chamei aqui de U, por exemplo, de A virando, de Azão virando Azinho. E eu vou ter uma taxa contrária também, de Azinho virando Azão. Então, o que eu tenho? Ó? Eu tenho uma quantitativo de Azão virando Azinho, que eu chamei de a taxa de U, e tem de Azinho virando Azão, ok? E aí, gente, como é que eu tô? O que você está querendo dizer, Rafael? Como é que você resume isso aqui, ó? Pensa o seguinte, vou falar rápido aqui, vamos ver se vocês entendem aí, qualquer coisa eu vou repetir. Pensa o seguinte, eu tenho uma frequência lá do alelo Azão, ok? Só que o que pode acontecer? Vamos ver se vocês entendem aqui, eu vou perguntar o ok. Como eu tenho uma população que eu tenho frequência de Azão e Azinho, tá lá. Vai estar ocorrendo a mutação recorrente, ok? Nessa população aí, que tem esses genes Azão e Azinho dispersos lá, os seus quantitativos. Só que ocorreu a frequência de mutação recorrente. Então, o que vai acontecer? Aquela quantidade, vamos focar aqui no Azinho, por exemplo. O Azinho, ele tinha uma taxa de 0,50, por exemplo, que era a taxa inicial da frequência na população. E, de repente, começou a ter essas mutações. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma nova frequência de Azinho, por quê? Porque eu vou ter o efeito da mutação. Então, pensa comigo. A quantidade nova de Azinho, que eu vou chamar de Q1 aqui, ó, tá Q1, ó, não sei se a setinha está aparecendo para vocês, acredito que sim. A nova frequência do Azinho, após o efeito da mutação, vai ser igual a frequência inicial de Azinho, certo? Mas a taxa de Azão, que está virando Azinho, vezes a quantidade de Azinho, menos a taxa de Azão, que está virando Azinho, vezes a sua taxa inicial. Resumindo, né, se eu fosse tentar escrever para vocês, pensa o seguinte, a frequência nova de Azinho vai ser o Azinho que já tinha, mais a quantidade de Azão que virou Azinho, menos a quantidade de Azinho que virou Azão. Todo mundo entendeu isso ou ficou confuso? Dá um salve aí no chat, mas... Então, ok. Ficou confuso. Então, vamos lá. Deixa eu fazer de uma forma aqui diferente. Deixa eu pôr aqui, deixa eu achar. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá. Pensa comigo aqui, Jássio. Ó, você tem uma frequência de Azinho, certo? Deixa eu dar um aumentar aqui. Certo? Tá dando para ver aí bonitinho, não tá? Pensa o seguinte, gente, qual que é a frequência inicial do Azinho? Eu tenho uma frequência inicial, que eu vou chamar de Q0, ok? Certo? Só que é o seguinte, Q0 é a quantidade que eu tenho, vou pôr aqui que é igual à frequência de Azinho. Certo? Ó, isso aqui é Q0, já está aqui, ó. A frequência inicial era isso, certo? Só que acontece o seguinte, se eu tiver acontecendo mutação, ou seja, o efeito da mutação recorrente, o que eu vou ter? Eu vou ter essa frequência, mas o que eu vou estar acontecendo? Eu vou ter o Q0, mas eu vou ter uma taxa de mutação nos dois sentidos. Eu vou ter alelos Azão que vão sofrer uma mutação e virar Azinho, ou seja, essa mutação aqui aumenta a quantidade de Azinho, por isso que eu estou colocando mais, ó. Ou seja, a quantidade que eu vou ter de Azinho agora vai ser a quantidade de Azinho inicial mais a quantidade de Azão que virou Azinho. Só que eu vou ter que reduzir o quê? Porque eu vou ter Azinho que vai virar Azão. Então, por isso que eu subtraio. E no final, eu acho a frequência final do Azinho. Então, o que eu tenho? Eu tenho qual que é a nova frequência depois que teve a mutação na população? Vai ser o que eu tinha inicialmente do gene Azinho, mais a quantidade de Azão que virou Azinho, e vou ter que reduzir a quantidade de Azinho que virou Azão.
Então, a mutação, ela vai modificando, e é um processo que a gente não tem controle, certo controle sobre as mutações. Então, é isso que acontece quando a gente tem modificações nas frequências dos genes. Se a gente for seguir o mesmo raciocínio, ó, o que vai acontecer com a azão? A azão tinha uma frequência inicial de P0, não é isso? Só que o que nós vamos ter? Nós vamos ter, somando aqui, azinho que virou azão, menos o quê? Azão que virou azinho. Ou seja, nós temos um raciocínio aqui, o contrário, entendido? Então, esse é o efeito da mutação recorrente na população. Ela vai estar alternando e modificando, né? Então, por exemplo, aí nós temos as taxas, né? Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, se a taxa de azão virando azinho é maior que a taxa de azinho virando azão, eu vou ter um aumento do Q0. E por aí afora. Então, é esse o raciocínio. Dependendo da taxa que acontece, de mutação para um lado ou para o outro, eu vou ter um aumento do azão, um aumento do azinho, em função dessa taxa. Entendido, meninos? Qualquer dúvida, pode falar, tá? Se não entendeu, pode falar também, que a gente repete aqui com a maior tranquilidade do mundo. Natane? Entendido. Então, vamos tirar minha lousa do Word. Voltemos, né? E isso é o efeito da mutação. Então, o que nós já conversamos hoje? Conversamos sobre migração e o seu efeito na frequência gênica, o impacto dos imigrantes e dos imigrantes. E nós falamos também das mutações recorrentes e não recorrentes. Outro conceito que é importantíssimo para nós vamos falar de métodos de seleção, né, tipos de programas de seleção, as estratégias e por aí afora, muitas delas baseadas na seleção. Então, quais são os dois conceitos importantes? A seleção, basicamente, gente, é o que eu tenho falado. O que o homem começou a selecionar os animais de produção? A ideia é aumentar a frequência de alertas favoráveis. Favoráveis é o quê? Favoráveis aos nossos objetivos de seleção. Então, quando a gente for ver as 4 áreas de produção que são meio de praxe que a gente apresenta, o André falando de aves, o professor André falando de aves e suínos, e eu falando de melhoramento de gado de leite e gado de corte, nós vamos falar muito do que são as características e os objetivos de seleção. E nós temos 2 componentes importantes. Primeiro, a seleção natural, né? Se a gente for lá, tem um livro lá, né, do Charles Darwin, né, e por aí afora, seleção e a seleção artificial. Né? A seleção natural tem vários materiais, livros, né? Ela é muito importante para nós, e ela foi feita a partir dessas observações desse grande naturalista, Charles Darwin, né? Quem nunca ouviu falar dele, né? A publicação do livro dele, A Origem das Espécies por Meio da Seleção. Fica a dica aí para vocês estarem tentando ler o material, estudando um pouco de Darwin, mas o que ele colocava? Qual que eram as principais teses do livro dele? E que é lógico, a gente também tem que entender para fazer seleção artificial também, entender como é que o animal se comporta na natureza e o que nós podemos trabalhar, né, em cima aí dos programas de melhoramento genético. As principais teses do livro lá de Darwin, ele parte do seguinte pressuposto: todos os organismos descenderam com modificações de um ancestral comum. Tem até um desenhozinho, né? Eu não sei se é uma charge, né? Que um pássaro, ele vai e quando ele vai sair de casa, ele escolhe qual bico que ele vai pegar. Não sei se vocês já viram esse desenho, nessa charge, mas ela está falando muito sobre a questão da especialização das espécies, né? Para o ambiente que ele está, pelo formato do bico, isso diz muito. A morfologia diz muito do animal. E isso está também no conceito de adaptação. E também, quando a gente for falar de melhoramento de gado de leite, gado de corte, também de aves suínos um pouco menos, óbvio, mas também é importante, a questão do conceito de adaptação. Né? Animais, às vezes a gente fala assim, são animais adaptados, rústicos, produtivos, e por aí afora, né? Então, isso também é um outro conceito que a gente vai ter que levar. E quando ele fala que descenderam com modificações do ancestral comum, essas modificações, elas ocorrem ao longo das gerações e por N fatores que podem estar atuando.
E ele fala também que o mecanismo de transformação é a seleção natural que atua sobre a variação individual. Ou seja, a variação do indivíduo, os mais adaptados, né? Isso aí é meio de praxe, vocês devem ter visto até no segundo grau, né? Essa discussão na biologia básica, né? Então, a seleção natural, ela age favorecendo os mais aptos. Assim, ele fala que haveria uma luta para a sobrevivência. Teoricamente, os menos adaptados, eles morreriam, porque eles não teriam condições de sobreviver e, quem diria, também se reproduzir, passar os seus genes para a próxima geração. Então, esse conceito ele é importante do ponto de vista quando a gente associa características de adaptação, né, aos processos de seleção e, principalmente, quando a gente olha em consideração também animais em sistemas de produção extensivo, né, que a gente tem um efeito muito grande do ambiente sobre a expressão da característica. E ele fala também o seguinte, que existindo variabilidade, nós vamos ter diferentes fenótipos. Isso é uma questão básica, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um genótipo todo mundo igual, a expressão ia ser a mesma. Cadê a variabilidade genética? E como eu citei, né, a mutação pode ser um caminho para essa variabilidade genética. Vocês estão vendo isso nas notícias, né? Vamos falar assim, né? Ah, será que é diferente? Surgiu uma nova variante? Será que ela é igual? Será que ela atua da mesma forma? O que mudou? Né? Lógico, gente, a taxa é muito diferente, tá? Estou dando aqui só um exemplo para vocês associarem aos conceitos. E também outra coisa importante, é o que eu já citei, que os bons animais vão sobreviver e vão ter filhos. Cansei de falar, o indivíduo tem papel transitório. O seu objetivo, teoricamente, é passar os seus genes para a próxima geração. Então, esse é um fato importante que a gente deve levar. E ele tem esse estudozinho básico aí das mariposas, da seleção natural, né, que esse pesquisador, né, ele liberou mariposas e viu uma região poluída e não poluída e comparou a taxa relativa de sobrevivência, né, das mariposas claras e escuras em uma região poluída, né, lembrando que o experimento foi na época da Revolução Industrial, e também não poluída. Então, esse é um ponto importante. Ó. Então, o que ele teve? Mariposas sobre um tronco coberto de líquido em região não industrializada, ou seja, a forma escura ia ser mais visível, né? Então, e a forma clara ela vai se confundir com o substrato. E aqui, ó, as duas mariposas. E no caso, na região poluída, as mariposas claras, elas são facilmente visíveis pelo predador, né? Então, nós tínhamos o quê? O mecanismo de seleção pelo melanismo e a predação. O que vai acontecer? Na região poluída e mais escura, vai ter uma predação maior das claras, e na região que é clara, né, não poluída, essas aqui vão ter mais dificuldade de sobreviver devido ao predatismo, ou seja, vão ter menos chance de deixar descendentes e aumentar a sua participação e a sua composição. Então, a seleção natural, lembrando que o equilíbrio de Hardy-Weinberg, ele pode ser usado para comparar populações da mesma espécie e sugere a ocorrência de seleção em comparação com outros fatores evolutivos que não estejam atuando. Então, nesse caso, quando a gente começou a estudar equilíbrio de Hardy-Weinberg, ele falava da ausência de seleção, mutação e migração. E agora nós já estamos considerando uma outra linha de trabalho sobre esses efeitos, que eu já falei da mutação, o efeito da migração e o efeito da seleção também em relação a isso. Um exemplo aqui, né, a gente vai falar muito de fitness, né, adaptação, né, e por aí afora, anemia falciforme. Um exemplo de seleção natural aqui, né, é um tipo de anemia que nós temos em algumas tribos africanas. A condição homozigota é bastante letal, né, ou seja, a maioria dos indivíduos morre antes de atingir a puberdade, e os heterozigotos são mais resistentes, né, à malária, né, essa anemia falciforme, do que os indivíduos normais. Então, qual que é, no final das contas, o que tende a acontecer com essa situação que se apresenta? Vai ocorrer uma seleção natural tendendo a favorecer os heterozigotos. Então, o que acontece? É uma seleção que vai acontecendo com o tempo, os homozigotos vão morrendo, vão diminuindo a sua frequência,
Os heterozigotos vão tendo mais chance de permanecer na população e deixar mais descendentes. Então, é uma forma de seleção natural, esse exemplo aí da anemia falciforme. Fechamos aqui a questão de uma discussão sobre a seleção natural. A seleção artificial, gente, é aquela que é executada pelo homem. Né? Por isso que é artificial, né? A palavra já fala, né? Seleção natural, seleção artificial. Né? Ela constitui hoje a maior força, né? A força mais importante para a gente estar aumentando a frequência alélica em uma população. Né? Então, essa seleção, né, vai sempre estar sendo produzida e ocasionada pelo homem, mas ela depende de alguns parâmetros, né? Isso é importante. O primeiro deles é ter variabilidade genética. Se todos forem iguais, como é que eu vou fazer a seleção? Né? Então, tem que ter mecanismos que promovam essa seleção genética. Então, isso aí é fundamental para nós aqui, ok? Então, esse é um ponto que deve ser levado em consideração também. Né? Aqui a gente fala de aves e suínos, né? Quando a gente cita aves e suínos, a gente tem um trabalho de linhagens endogâmicas. O André deve falar alguma coisa nesse sentido, tá? Mas mesmo que a gente tenha homogeneidade, a gente também tem que ter variabilidade, ok? Então, o que acontece na seleção artificial? Eu vou ter várias gerações e aqueles indivíduos que são os melhores, né, que são os portadores das melhores combinações genéticas de alelos favoráveis, vão deixar mais filhos. Esse é um pressuposto fundamental em qualquer programa de melhoramento genético. Quais vão ser os pais da próxima geração? Então, os pais da próxima geração têm que ser aqueles que, do ponto de vista genético, vão atender o seu objetivo de seleção. Ou seja, maior produção de ovos, produção de leite. Então, a escolha do pai, a intensidade de seleção do mesmo, é fundamental para nós. Outra coisa importante, genes que sofrem seleções contrárias, né? Então, aqueles genes que a gente também quer retirar alguns genes, né, que estão atuando aí de forma negativa no processo, tá? E os efeitos da seleção artificial são opostos quando observado o sistema de acasalamento ao acaso. Então, o que é uma coisa ao acaso? Que você não tem controle daquele processo. Então, quando você começa a fazer uma seleção de uma forma mais coesa, isso aí é fundamental para nós, tá? Então, a seleção artificial tem esse papel. E nós já conversamos sobre isso também no início da disciplina, sobre os problemas, né, quando você faz um programa que não está muito bem orientado, né? E até mesmo aqueles que forem assistir o vídeo lá, vão ver alguns erros no processo de seleção que tornaram os animais mais suscetíveis, por exemplo, a doenças. Esse aqui é o exemplo clássico do problema de pernas nas linhagens de frango. Então, isso já tem sido trabalhado, o pessoal está discutindo, reorientando os programas de seleção. Então, esse é um ponto importante. E como eu falei, né, o que é valor adaptativo, fitness, né? É a razão entre a fecundidade dos indivíduos portadores de mutação e aqueles que são considerados como referência, né, considerados aí que não tem nenhum problema, que são fenótipos normais, que nós chamamos. Então, o que está resumindo, gente? Valor adaptativo é quando você compara o que um mutante tem de fecundidade, ou seja, de capacidade de se reproduzir, ou que tem capacidade, o que não tem, que tem um alelo mutante, tá? Então, esse é o ponto importante. Mas isso aqui vai ficar mais fácil de entender com os exemplos, tá? Resumindo, o que eu falei aqui está nesse slide agora, ó. Compara a capacidade dos portadores de uma mutação de transmitir para a geração seguinte, com a capacidade do indivíduo, que é normal, para transmitir também para a população seguinte. Mas como é que fica fácil de verificar? Ó, alelo letal. Esse exemplo aí vai ficar claro para vocês. O valor de fitness dele, ó, é 0, certo? E o coeficiente seletivo é 1 ou 100%. O que está querendo dizer, gente? Agora vocês vão entender o conceito aí o conceito de valor adaptativo. O valor adaptativo avalia a capacidade de fecundidade média do indivíduo mutante com a fecundidade média do indivíduo normal.
Eu estou falando que o alelo é letal, certo? Se o alelo é letal, quer dizer o seguinte, que o mutante, quando ele nasce, ele morre, certo? Se ele morre, ele vai ter fecundidade média? Ele vai passar alguma coisa para os seus filhos? Não. Então, quando a gente compara o mutante que tem fecundidade igual a 0 com o indivíduo normal que tem fecundidade, vamos lá, 1, né? Vai dar 0. Então, qual que é o valor adaptativo para o indivíduo mutante que tem um alelo letal? É 0. E qual que é o coeficiente seletivo para esse alelo letal? Por que eu coloquei que é 1? Você vai selecionar 100%. Todos que nascerem com alelo letal vão morrer. Ou seja, o coeficiente seletivo é 1 ou 100%. Vou dar um exemplo contrário aqui para ver se a gente fecha esse conceito de coeficiente adaptativo e coeficiente seletivo. Tá? Então, o primeiro é adaptativo ou fitness, coeficiente seletivo. Se a gente for pensar uma mutação neutra, o que é uma coisa neutra? Não fez diferença nenhuma. Então, o que significa? O indivíduo que tem uma mutação neutra, ele vai ter uma vida normal, ele vai reproduzir normalmente. Então, quando eu comparo a fecundidade do mutante com a fecundidade do indivíduo normal, elas vão ser iguais, vão ser 1, 100% o coeficiente. Então, vamos dizer assim, ele vai estar com uma 100% de adaptação, ele não vai ter nenhum problema em carregar a sua mutação. E eu falei que o coeficiente seletivo é igual a 0. O que significa isso? 100% dos indivíduos, ao contrário, né? O alelo letal, 100% dos indivíduos iam ser selecionados, que iriam morrer, né? O alelo letal, e quando a gente vai para a mutação neutra, nenhum indivíduo vai ser selecionado. Todos vão continuar na população, porque a mutação neutra não traz nenhum tipo de problema em relação a esse processo. E a persistência também é um conceito que fala que é o número médio de gerações que o alelo vai permanecer na população, né? Que ele não vai se perder. Vamos dizer assim, eu vou selecionando, vai ter um momento que eu vou perder esse alelo, ou ele vai sumir da população, ele vai ser excluído, tá? Então, ele vai muito em função do seu coeficiente de seleção, né? O tanto que você está retirando dele, geração até após geração, tá? Então, esses são conceitos importantes para nós, tá? Opa! E aí, nós entramos no conceito base, né? Nós temos que lembrar o seguinte, se eu virar para vocês falar em algum momento, a seleção criou novos genes, né? E com isso aumentou a frequência. Não, gente, seleção não cria novos genes. Você seleciona só uma coisa que você tem, né? Você já ouviu me falar assim, eu vou selecionar algo... Não, você seleciona o que está ali para você escolher, né? Então tem que ficar muito claro que a seleção não cria novos genes, né? Mas ela vai aumentar a frequência dos genes desejáveis, mudando a média. Então, eu vou selecionando geração após geração, e com isso eu vou tendo uma modificação na seleção dos genes. E esses são alguns métodos que a gente vai falar, né, aqui bem resumidamente, mas que são importantes, né, para a gente estar atuando no nosso processo, tá? Que é os métodos que nós chamamos, os mais comuns que eu coloquei aqui, uma listagem boa, leiam lá o material do livro, viu, gente? Isso é importante para nós, tá? Primeiro, eles são baseados em informações, tá? E o primeiro deles que nós temos aí é o fenótipo individual. Esse aí foi o mais antigo, vamos dizer assim, né? A informação do próprio indivíduo ajuda no método de seleção. Então, a informação fenótipo individual, nós temos os métodos de seleção. Seleção fenotípica individual, prova de desempenho, isso foi muito usado, né? Performance, né? Hoje a gente vê muito isso ainda, né? Essas provas de desempenho. Então, elas são importantes para a gente estar avaliando, né? Então, é no desempenho do indivíduo. Por exemplo, sei lá, coloquei 50 indivíduos numa prova de ganho de peso. Então, o resultado vai ser em função do próprio desempenho do indivíduo, tá? Então, esse seria um primeiro método aí. Esse nós vamos falar demais no melhoramento aí genético, né? Que é a seleção pela progênio, teste de progênio, que é baseado em cima das informações dos filhos e das filhas, tá? Então, isso aí é importante para nós. Seleção por irmãos, né? Prova de irmãos completos ou meio-irmãos. Essa foi muito usada quando a característica, nós tínhamos que, às vezes, abater o animal, né? Por exemplo, suínos, né? A gente queria fazer características de carcaça.
E aí, se você abatesse o animal, você não tinha como reproduzir ele. Então, você fazia a avaliação em função dos seus irmãos ou meio-irmãos. E o pedigree, né? Então, essas informações todas aí, ó, de todas, tem métodos que combinam isso muito bem, são importantes para a gente estar trabalhando nesse processo. Mas se a gente for pensar, como é que é feita a seleção atual? A seleção atual, gente, nós tivemos aí uma escala de evolução que ela é importante para nós, para a gente estar entendendo. E a primeira coisa que nós temos que saber que são os parâmetros genéticos. Depois eu vou falar como é que essa escala aí de evolução das metodologias. Na primeira aula, uma coisa que eu falei foi que nós temos diferentes metodologias, né? Tivemos a evolução, foi muito importante a questão do avanço computacional para a área de melhoramento animal, isso facilitou, né, as metodologias, isso aí estava lá nas funções dos melhoristas, tá? E o que é os parâmetros genéticos? Quando a gente vai atuar e vai fazer a seleção da população, é importante entender como é que são esses parâmetros genéticos. Parâmetros, o nome já diz, né, são referências que a gente tem para estar discutindo resultados, estar direcionando programas de seleção. E os parâmetros genéticos são alguns que eu vou citar aqui hoje para vocês. O mais comum, né, um que é de cabeceira, é a questão da herdabilidade, né, se chama heredabilidade ou heritabilidade, né, tem alguns outros nomes aí, né, isso também é um conceito muito usado em melhoramento de plantas, tá, a questão da herdabilidade. E a herdabilidade nada mais é que a fração herdável da característica. Ou seja, o que vai ser passado para os seus filhos. Né? Então, assim, por exemplo, quanto maior a herdabilidade da característica, mais fácil de selecionar é. Então, isso também é um ponto importante. Então, por exemplo, se eu tenho uma característica que ela tem herdabilidade de 0,3, por exemplo, indica que a influência genética na característica é de 30%. 70% é ambiente, ou seja, para a expressão dela, daquele resultado, nós temos uma parte que é genética e uma parte ambiental. Até para ajudar a lembrar desse conceito, lembrando que o fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Então, herdabilidade é a fração herdável da característica. Aqui em cima está a herdabilidade no sentido amplo, é igual a variância genotípica sobre variância fenotípica. Tá? Então, esse aqui é o conceito básico aí de herdabilidade. E as herdabilidades, gente, elas vão variar de 0 a 100%, ou de 0 a 1, né? Ou seja, você tem características aí que são altamente herdáveis e tem características de baixa herdabilidade. Tá? Então, esses aí são pontos importantes. E aí eu vou falar assim, Rafael, mas eu fui olhar num livro lá, o valor de herdabilidade para a produção de leite num trabalho era 0,30, no outro era 0,20, teve um outro que foi alto, foi 0,40, por exemplo. Por que tem tanta diferença na literatura? Temos que lembrar que o cálculo da herdabilidade ele é feito em cima da variação, da variância. Lembra lá do conceito de estatística, né? Que é o quadrado dos desvios lá, né? Está lá na continha lá. Ou seja, vai depender do banco de dados da população que você tem. Então, se você procurar a herdabilidade em determinadas materiais, vão ter diferenças para a característica. Por quê? Porque depende do banco de dados que foi avaliado. Tá? Então, isso é importante demais para nós citar, que varia muito na literatura, mas é uma referência. E aí, algumas classificações, né, mas a que nós vamos usar aqui é que, quando ela é maior que 40%, é considerada alta, média entre 20% e 40%, e baixa menor que 20%. Tá? Então, esses aí são algumas das considerações que nós temos sobre a questão da herdabilidade. Resumindo, herdabilidade baixa, grande influência do meio. Aqui dando um spoiler, né, que eu vou falar à frente, que geralmente características reprodutivas têm alta influência do ambiente. Se tem alta influência do ambiente, consequentemente, vão ter baixa herdabilidade, ok? Aí, ó, falei. E herdabilidade alta, maior influência genética, né? Isso aí é importante, a gente não deve esquecer desse processo. E algumas características produtivas, porcentagem de gordura, proteína e de tipo, né? Eu vou falar um pouco disso, provavelmente, gado de leite, características de tipo ou linear, apresentam altas herdabilidades. Aqui alguns exemplos, ó.
Herdabilidade para produção de leite, pode variar aí na literatura de 0,20 a 0,40. Herdabilidade para produção de gordura, 0,18 a 0,36. Né? Porcentagem de proteína, duração da lactação, aí tem vários exemplos, fertilidade, ó, de 0 a 0,10. Então, a herdabilidade ela é um dos parâmetros genéticos que nós usamos para fazer a avaliação genética do nosso rebanho. É importante entender os parâmetros genéticos, ok? Outro parâmetro importante que nós discutimos lá no começo da disciplina, que era correlação e covariância, também foi uma das discussões que nós fizemos aí na disciplina. Então, correlação genética, está aqui a fórmula clássica, né? O desvio e depois as variâncias de x vezes variância de y, ela mede o grau de associação entre duas características. Por que isso é importante? Lembra que nós falamos que nós estamos mexendo com características quantitativas, que é influenciada por muitos genes, e muitas vezes um pode influenciar mais de uma característica, pode ter correlação, por exemplo. Então, correlação genética mede o grau de associação entre duas características e representa a influência de um ou vários genes em mais de uma característica. Quais são as causas? Pleiotropia, ligação gênica, né? Então, isso tudo aí são fontes dessa correlação genética. E ela pode ser positiva ou negativa, variando de -1 a +1, certo? E ela pode nos ajudar no processo de seleção também. Né? Pode ser o seguinte, que quando, por exemplo, se duas características variam positivamente juntas, se eu aumento uma, eu aumento a outra. Então, se eu selecionar uma, consequentemente, eu estou selecionando a outra. Tá? Então, esse também é um ponto importante aí que a gente deve levar em relação. Então, deve estar atenta para as respostas correlacionadas, que eu citei agora, que é a seleção indireta. E aqui alguns exemplos de correlação genética, né? Produção de leite, produção de porcentagem de gordura, produção de leite, produção de gordura, produção de gordura e porcentagem de gordura, e por aí afora. Ok? Então, gente, nós vamos... Tem alguma dúvida, gente, até aqui? Dá um ok no chat aí, por favor. Ok. Então, parando.